Olá, senhores, muito obrigado por estar acompanhando o canal. Então, hoje eu joguei com um jogador muito forte aqui, chamado Lavoisier, dos Estados Unidos, de Hunt 1598, praticamente um mestre. Vamos ver como é que ele se portou diante da avalanche de peões, como é que ele procedeu o jogo? Então, o jogo iniciou da seguinte forma. Vamos lá. Eu iniciei, no caso, o jogo jogando F4. Ele respondeu na sequência, jogando o peão dele em D6. Eu desenvolvi o meu peão para E3. Ele desenvolve o bispo dele para F5, eu desenvolvo uma jogada estratégica o meu peão para H3, ele desenvolve o peão dele para E5, eu na sequência desenvolvo uma jogada estratégica o meu rei para E2, ele na sequência desenvolve o peão dele para E4, na sequência eu jogo uma jogada estratégica, eu jogo a minha rainha em D5 dando cheque no rei dele, ele recua o bispo dele para D7 defendendo, eu capturo o peão dele em B7, que essa alimentação é prioritária, logo de início. Na sequência, ele joga o bispo dele em C6, ameaçando a minha rainha. Eu simplesmente recuo a minha rainha para B3. Ele desenvolve, no caso, o cavalo dele para C6, que eu achei uma jogada errada que ele fez, mas ele insiste na jogada. Na sequência, eu desenvolvo meu peão para C3, continua o raciocínio de avançar os peões. Na sequência ele desenvolve a torre dele para B8. Eu desenvolvo a minha rainha para C2, tá? Na sequência ele desenvolve o cavalo dele para F6. E eu vou lá e capturo o cavalo dele em A6, que ficou totalmente vulnerável e sem defesa nenhuma, tá? Foi aquele erro que eu falei que ele cometeu no início. Na sequência ele desenvolve o cavalo dele para H5. E eu automaticamente já desenvolvo meu peão para G4, ameaçando o cavalo dele. Ele insiste na jogada e desenvolve o cavalo dele para G3, ameaçando a minha torre que está em H1. Simplesmente eu desenvolvo a minha torre para H2. Na sequência, essa é a intenção dele, ele joga no caso a rainha dele em H4, tá? E eu simplesmente recuo o meu rei para D1. Na sequência, ele força a jogada, no caso jogando o cavalo dele em F1, ameaçando a minha torre que no caso está em H2, tá? Eu simplesmente jogo a minha torre em G2 numa jogada estratégica. Na sequência, ele não percebe o perigo e joga o bispo dele, no caso, em E7, tá? Eu simplesmente vou aqui com o meu bispo e capturo o cavalo dele em F1. Ele dá o rocket pequeno, eu desenvolvo o meu peão para G5, ele desenvolve o peão dele para F6 e eu jogo a minha torre para G4, no caso, ameaçando a rainha dele, tá? Ele recua a rainha dele para H5, eu jogo o meu bispo para E2, ele recua a rainha dele para G6, eu avanço o meu peão para G4, ele desenvolve o bispo dele para D7 ameaçando a minha torre, eu recuo a minha torre para G3, ele captura o meu peão em G5, eu capturo uma jogada estratégica, tá senhores, com a minha torre em G5, ele captura a minha torre em G5 e eu capturo, no caso, o bispo dele em G5. Note que eu formei uma perpendicular ali de defesa ao rei, tá? Essa foi a intenção da minha jogada. Na sequência, ele desenvolve o peão dele para D5, eu desenvolvo o meu peão para B3, ele desenvolve o peão dele para H6, eu desenvolvo o meu bispo para A3, ameaçando a torre, que no caso está em F8, tá? Na sequência, ele desenvolve a torre dele para F7, saindo da cravada. Eu desenvolvo meu peão para C4. Ele desenvolve a torre dele para C8. Eu capturo o peão dele em D5. Ele desenvolve o peão dele para C6. Eu avanço o meu peão para D6. Na sequência, ele não percebe o perigo e captura o meu peão em G5. E eu simplesmente vou lá e jogo o meu bispo em C4, ameaçando a torre dele, cravando, né? Na sequência, ele desenvolve o bispo dele para E6. Eu desenvolvo meu peão para D7, ele captura meu peão em D7, eu capturo o bispo dele em E6, dando cheque no rei dele, ele captura o meu bispo com a rainha dele em E6, na sequência eu desenvolvo meu cavalo para C3, ele desenvolve a rainha dele para G4, dando cheque no meu rei, eu desenvolvo meu cavalo para G2, defendendo da ameaça, ele coloca as duas torres, no caso, para atacar o meu rei, eu simplesmente capturo o peão dele em E4, tá? Na sequência ele não percebe o perigo e captura o meu peão em F4. Olha o que acontece na sequência, senhores. Rainha em C4, dando cheque no rei dele. Ele tem que tomar atitude rápida. O que ele faz? Ele joga o rei dele, no caso, para H8. O que acontece na próxima jogada? Eu jogo, no caso, o meu rei para
C2, tá? Numa jogada estratégica. O que acontece na próxima jogada? Ele simplesmente não percebe o ataque e no caso captura o meu peão em E3. E aí é mortal. Olha o que acontece na próxima jogada, senhores. Eu simplesmente jogo a minha torre, no caso, no caso, H1, dando cheque no rei dele. Ele tem que tomar uma atitude rápida. O que ele faz? Ele joga, no caso, a rainha dele em H5, defendendo, mas é inútil, porque simplesmente eu vou lá e capturo a rainha dele em H5, dando cheque mate praticamente no mestre do xadrez, né? Esse Lavoisier de Hunt de 1598, tá? E a gente prova mais uma vez aqui que a avalanche de peões ela funciona com qualquer tipo de jogador, seja ele de Hunt alto, seja mestre. Se ele não for conhecedor da avalanche de peões, simplesmente acontece isso daí. Ele perde o jogo porque é o que acontece. No caso aqui, senhores, a gente não usa computador, muito menos livros, para nos auxiliar na jogada, tá? Simplesmente a gente usa o raciocínio. Vocês viram que o tempo todo, tanto ele como eu, a gente usou o raciocínio o tempo todo. No caso, eu escolhi as melhores opções em relação a ele, por isso que eu venci o jogo, tá? Mas de qualquer forma, viu, Lavoisier? A gente gostaria de fazer um convite especial para você estar acompanhando o nosso canal. Se inscreva nele, acompanhe o nosso canal desde os primeiros vídeos, para você poder não cometer mais esses erros que você cometeu nesse jogo. Se fosse um torneio, você não teria passado para a próxima fase, tá? Desde já agradeço a todos pela atenção aí de estar assistindo o vídeo. Desde já, eu peço para você se inscrever no canal, deixe o seu like e, se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para o crescimento do canal, tá? Desde já, muito obrigado, boa sorte e sucesso!